Olá pessoal, nessa videoaula o que a gente vai fazer é enunciar o teorema de Weierstrass em dimensão 3. Como no caso de dimensão 2, o teorema de Weierstrass enunciado é simples, direto, até fácil de entender. O problema principal é reconhecer conjuntos compactos. Então nessa aula o que a gente vai fazer é enunciar o teorema e falar os exemplos que aparecem naturalmente em alunos de cálculo em geral. Então, seja f uma função definida num compacto para os reais, contínuo. Então, f admite máximo e mínimo global em K. Esse é o teorema de Weierstrass. Então, para lembrar, K é compacto se K é fechado e limitado. E o que a gente vai fazer é o seguinte, fazer um conjunto limitado, antes de tudo, se a gente pode colocar dentro de uma caixinha. E o conjunto é fechado foi feito já algumas vezes na aula de topologia. A gente vai explicar rapidamente aqui novamente. E uma propriedade que a gente vai usar, e eu falo para vocês, acreditem como verdade, é que a interseção de fechado é fechado. Bom, só isso. K é fechado, ilimitado, interseção de fechado é fechado. Só isso. As regiões que a gente tem para trabalhar basicamente são essas aqui. O primeiro exemplo é o meu K é dado por essa superfície de nível aqui. Particularmente, o de G é uma função contínua. Nessa figura aqui, o exemplo pensado foi isso aqui. A esfera. A esfera é fechada. A esfera, primeiro, esse conjunto é limitado, porque eu posso botar a esfera dentro de uma caixinha. E é fechado porque G é contínua. G, quando você trabalha com uma função e igualdade, uma função contínua e igualdade, já é um conjunto fechado. O segundo exemplo que a gente vai trabalhar é esse aqui, menor ou igual. Por exemplo, a figura que a gente pensou, nesse caso, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 1. Essa região, a gente tem que fazer a figura, é limitada porque a gente consegue botar dentro de uma caixinha e é fechada porque G é contínua. Se G é contínua, menor ou igual, continua um conjunto fechado. Uma outra também que pode ser maior ou igual, também é fechado. Se eu trocasse esse menor ou igual por menor, já não é mais fechado. Tem que trabalhar com menor ou igual, tem que fechar aqui. Então, maior ou igual, menor ou igual, igual para uma função contínua, região fechada. O terceiro exemplo que a gente vai ter é esse aqui. Interseção de duas superfícies. Aqui o primeiro caso foi pensado no paraboloide, eu vou escrever de outro jeito. Z igual a x2 mais y2. O gráfico da função definida por, ou se preferir, a superfície de nível 0. Essa aqui é a minha G. E a minha H é uma equação de um plano. Então eu vou colocar a equação como Z igual a 2x mais 3y mais 1. Então, eu pego o paraboloide e corto por um plano. Essa região aqui vai ser exatamente esse círculo, ou elipse, tanto faz. É essa figurinha aqui. Essa região aqui é limitada porque o círculo eu posso colocar dentro de uma caixinha. E essa região é fechada porque é a interseção de dois fechados. Enfim, só preciso isso. Onde G e H são funções contínuas, etc. Uma coisa que eu quero que vocês reparem é o seguinte. O paraboloide não é compacto. É uma região que vai lá para o infinito, em algum sentido. Em algum sentido. Não podemos colocar dentro de uma caixinha. E o plano também não é compacto. Mas apesar disso, a interseção dos dois se torna compacto. Ser limitado tem que fazer a figura.
E a última região pensada, em geral, é o seguinte. G de XYZ menor ou igual a C1, H de XYZ menor ou igual a C2. E a região pensada foi Z menor ou igual a 1, menos X2 menos Y2, e aqui Z maior ou igual a 0. Apesar de eu ter botado menor ou igual, também pode ser maior ou igual, não tem problema. Se estiver incomodando, menos Z menor ou igual a 0. Tanto faz. Então, essa região faz o seguinte. Está acima, está na parte positiva do eixo Z e está abaixo desse paraboloide. Essa região, novamente, é limitada porque eu posso botar dentro de uma caixinha. E essa região é fechada porque é a interseção de dois fechados. Quando botamos duas restrições, dois fechados. Então, só para botar o nome aos bois. Uma restrição, uma função definida com compacto definida por uma restrição aqui. Uma só. Então, caso alguém goste de pensar, a esfera, a casquinha dela tem dimensão 2. Essa região tem uma restrição, mas agora está cheio. Então a gente quebra, a casquinha da esfera tem dimensão 2, mas o interior tem dimensão 3. Tá? Ainda tem a parte cheia. Aqui você fala de volume. E a casquinha você tem que pintar, então você vai separar em duas regiões, interior, fronteira. Essas aqui é chamada de duas restrições. Então nós temos um círculo, simplesmente é interessante, talvez, dependendo da situação, parametrizar uma curva, já que é uma curva, podemos tentar parametrizar. Ou a gente também vai ver multiplicadores de Lagrange com duas restrições. E esse aqui é o, vamos dizer que é o mais complicado. Você vai ter região de dimensão 3. Você vai ter a casquinha aqui dessa esfera, desse paraboloide, dimensão 2. Você tem a casquinha aqui do plano, embaixo, também tem dimensão 2. E ainda você tem essa curva envoltória, que está na restrição dessas duas aqui. Então tem dimensão 1. Então aqui vocês vão usar para usar tudo. Multiplicadores, gradiente de f igual a 0, pontos críticos. Multiplicadores de Lagrange com uma restrição. Multiplicadores de Lagrange com uma restrição. Parametrização de curva ou, se preferir, multiplicadores de Lagrange com duas restrições, quando aqui troca igual a igual. Então, vai ter trabalho pra caramba para isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.